Estamos de volta com o programa Café com Direito, gravado hoje na SCA Móveis Planejados. E o tema é direito do trabalho. É um tema que envolve o nosso interesse, o seu interesse, diretamente como cidadão e como trabalhador ou empregador. Quais são, hoje, você poderia enumerar os grandes desafios e quais são as maiores complicações encontradas no nosso estado aqui? Ainda se fala em escravidão? É um grande desafio hoje, não só aqui, como no Brasil, eu acho que é combater o trabalho infantil. O trabalho escravo ele ainda existe, na Paraíba não é detectado, mas em algumas regiões do país ele existe. Mas o trabalho infantil ele está presente em muitos lugares, e aqui na Paraíba principalmente. E a grande batalha é mudar a cultura da população, porque os próprios pais acham que é melhor a criança estar trabalhando do que estar fazendo alguma coisa errada na rua. Mas É como se só tivesse essas duas opções. Pois é, só que criança não pode estar trabalhando em hipótese alguma. Ela tem que estar estudando, ela tem que estar fazendo brincadeiras, esportes, ela tem que ter a infância, entendeu? Então, é essa cultura que a gente precisa mudar. A gente vê uma criança trabalhando em algum estabelecimento e é comum a gente mesmo pensar, ainda bem que está trabalhando, melhor do que estar na rua. Mas está errado esse pensamento. E é um processo de mudança para que se mude isso. Não adianta a gente querer mudar do dia para a noite, porque você sabe que toda mudança é dramática, ainda mais uma mudança cultural, vai acontecer com o processo. Mas a gente está investindo nisso, nós estamos fazendo fóruns. Semana passada a gente estava em Patos, fazendo a semana do combate ao trabalho infantil. Na semana retrasada estávamos em Natal, no Rio Grande do Norte, então a gente está viajando o país, está lutando contra isso, está fazendo pesquisas, está fazendo fóruns, está buscando formas de combater, porque isso é uma grande bandeira do governo Dilma também, que é combater o trabalho infantil. Então a gente tem que erradicar esse trabalho infantil. Temos algum índice em relação ao nosso estado da Paraíba? Como está, algum ranking, algum número em relação ao nosso estado nessa questão do trabalho infantil? A gente tem diminuído bastante, mas ainda é um índice baixíssimo, assim, em qualidade. É um índice alto de crianças que estão trabalhando, entendeu? Quando você diz que crianças estão trabalhando no interior, quais são os empregos em que se estão utilizando a mão de obra infantil? Acontece muito no trabalho familiar, a família que tem um mercadinho, que tem uma padaria e coloca a criança para trabalhar desde cedo, acontece até em bares, entendeu? Na própria agricultura, cana-de-açúcar, então está expandido por todas as áreas. O próprio trabalho doméstico. Então a gente vê muita criança, adolescente, 14, 15 anos do interior que trabalha, a dona da casa acha que paga a escola, paga a comida, deixa ele dormir em casa e ele trabalha, acha que está fazendo um favor, mas não está, porque aquela criança perdeu toda a infância, entendeu? Então é essa cultura que a gente precisa combater. Vocês trabalham com parceria diretamente com algum outro programa do governo? Porque quando você diz assim, eu me lembro muito isso quando a gente fala de direito, a gente fala também da Lei Maria da Penha, algumas coisas onde o direito, ele teoricamente, ele no papel, ele é perfeito, mas ele seria o ideal e a gente teria que, para concretizá-lo, de ter todo um subsídio público que envolve, por exemplo, a criança não tem que estar trabalhando. Né? Seria perfeito, o ideal seria a criança não estar trabalhando, ela estar na escola um período e no outro fazendo atividades, né, lúdicas ou esporte, no próprio esporte. Tem algum programa em que vocês trabalham de parceria quando vocês fazem esse trabalho de divulgação no interior? Na verdade, a gente tenta combinar, por exemplo, o governo tem lutado muito pela escola em tempo integral. Então isso é importante, porque mantém a criança dentro da escola, tira ela das ruas. Então a gente tem tentado conciliar esses programas, tanto a nível estadual como a nível federal, sempre da melhor forma para que a criança não fique no trabalho. Ela não pode trabalhar. Só que como falta recurso, nem sempre isso é prioridade, então é difícil. A gente tem que lutar, a gente conversa com as prefeituras para que liberem locais para fazer palestras, mas nem sempre é possível. Então é uma batalha constante, diária, mas a gente está avançando muito nessa área. Fiscalização, o processo de fiscalização do Ministério do Trabalho. No início, você já deixou muito claro que vocês funcionam, vocês vão até o local, quando vocês são, muitas vezes, acionados por uma ligação, por uma denúncia. Né? Nesse caso específico, vocês estão fazendo um trabalho preventivo com o trabalho infantil.
Mas no caso que vocês constatam por meio de uma fiscalização, uma infração desse porte, quais são as consequências penais em relação à infração, à multa estabelecida? Com relação ao trabalho infantil? Ao trabalho infantil. Com relação ao trabalho infantil, a gente vai penalizar o empregador, ele vai sofrer multas que, de acordo com o trabalho, com a exposição da criança, mas a parte criminal fica mais a critério do Ministério Público, entendeu? Que normalmente a gente age em conjunto. Quando a gente vai para uma fiscalização dessa, vai com o Ministério Público. Em alguns locais a gente precisa inclusive do apoio da Polícia Federal, porque são regiões mais perigosas, regiões que as pessoas respondem de maneira mais bruta, então muitas vezes é necessário o apoio policial. Nessa questão da fiscalização, uma das funções de vocês também é a questão da prevenção na segurança do trabalhador. E aí vocês atuam de forma preventiva. Aconteceu recentemente, vocês estão fiscalizando, fizeram um trabalho fiscalizatório no próprio shopping Manaíra, né, que houve pequenos acidentes. Como é que foi esse laudo, como é que foi essa situação que se deu essa fiscalização? Essa fiscalização se deu de ofício. Nós, semana passada, houveram muitas publicações na internet, as pessoas colocaram vídeos sobre algumas lojas que desabaram e estavam com muita chuva, alagamentos. Houve um início de pânico no shopping, as pessoas com medo. E, devido a todas essas denúncias, nós fomos no local conferir o que era realidade, o que era exagero da imprensa. E chegando lá, foi detectado que realmente existiam muitas irregularidades. Na parte dos funcionários, estavam muitas partes alagadas, correndo risco de os funcionários escorregarem. Existiam muitos funcionários trabalhando sem as devidas condições de segurança. Encontramos algumas oficinas improvisadas, onde os trabalhadores estavam trabalhando sem segurança, com solda, sem a área de respiração em ambiente fechado, que é proibido. Então, algumas áreas foram interditadas imediatamente. Provavelmente o subsolo do estacionamento está interditado. O Banco do Brasil também vai ficar interditado. Aquela livraria Saraiva, toda aquela região ali da pista de patins no gelo também vai ser interditada. Mas são problemas que não é o fim do mundo, dá para se resolver. O empresário, inclusive, acompanhou a fiscalização do início ao fim, se prontificou a resolver todos os problemas, mas como tem risco para a população, a gente não pode dar um prazo para ele resolver. A gente tem que interditar. A partir do momento que ele sanar todas as pendências, vai uma nova fiscalização lá, verificando que está tudo ok, se libera para a população transitar naquela área, entendeu? Então, é uma situação grave, não é só do Shopping Manaíra, a gente sabe que existem vários empreendimentos com dificuldades, com irregularidades. Essa fiscalização também não vai se restringir ao Shopping Manaíra, nós vamos visitar outros shoppings, nós vamos visitar outros estabelecimentos, não só em João Pessoa como no estado, e sempre que se tiver risco para o trabalhador e para a população, nós estaremos lá para garantir a segurança. Há uma necessidade maior, então, dessa própria comunicação entre o cidadão e o próprio Ministério, porque, como você mencionou, de ofício, é corriqueiro, é uma das atribuições de vocês fazer esse trabalho de fiscalização. Como nós temos um número considerado de restaurantes, temos um número considerado de boates, acho que de João Pessoa não tem, né? Mas de casa de show, de alguma coisa. Vocês têm uma rotina mensal, uma rotina a cada 6 meses, a um ano, fazer esse tipo de visita em loco? Nós temos um cronograma, como eu falei, por áreas. Então, a área têxtil, a área de segurança do trabalho, e esses auditores ficam divididos por regiões. Então, aqui na área do BS, Manaíra, por exemplo, é um grupo de auditores que fiscalizam. Já no centro da cidade é outro grupo, no interior é outro grupo. E existe um cronograma de fiscalização dessas empresas, todas que estão naquela área. Quando há uma denúncia, e aí principalmente quando há risco de segurança, então a gente deixa o cronograma de lado e parte para aquilo, porque a prioridade sempre é a segurança e saúde no trabalho, porque é onde há acidentes, risco de morte, entendeu? Principalmente em obras, a gente tem batido muito na questão da segurança nas obras, porque os acidentes quase sempre são fatais. Então a gente tem pegado muito, tem cobrado muito das empresas, mas a gente já conseguiu diminuir muito. Lá em Campina Grande, por exemplo, nós já estamos com mais de um ano sem acidente com morte.
Então a gente tem feito eventos, tem comemorado cada dia que passa sem acidente fatal, a gente Porque comemora. em indústrias, né, se coloca, são obrigadas a colocar aquelas plaquinhas hoje, tantos dias sem acidente, né? Isso é uma forma cada vez mais de motivar as pessoas a permanecerem ao uso de equipamentos de segurança e manter toda a estrutura, né, mais segura. Mas a gente vai ter que deixar para o próximo bloco, porque a gente vai falar sobre um tema que é o direito da doméstica, né? Já já a gente retorna com o programa Café com Direito.